Olha só que notícia interessante essa aqui, ó. Maringá fechou o mês de abril com um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinadas. Foram criados 487 novos postos de trabalho. Vamos acompanhar a reportagem da Rani Oliveira. Com a economia aquecida, Maringá tem motivos para comemorar. A cidade registrou cerca de 5.800 contratações e gerou 487 novos postos de trabalho no mês de abril de 2021. O mês também foi o melhor do ano para o Paraná. O estado teve quase 110 mil contratações contra 100 mil demissões neste período. Números positivos que trazem alívio depois de uma onda de demissões desde o início da pandemia. Temos motivos a comemorar, porque se lembrarmos como que foi abril do ano passado, o pior mês na perda de vagas foi uma queda de 3.611 postos de trabalho. E também em relação ao mês anterior, nós tínhamos perdido 91 vagas, então a gente recuperou e ainda ficou no positivo. O mercado de trabalho da região vem passando por oscilações com as medidas preventivas contra a Covid-19. O que explica esses dados? Conforme vêm os decretos novamente, para reter o contágio e evitar a superlotação dos leitos de UTI, impacta, né? As empresas demitem. Aí passa um mês, flexibiliza, contrata novamente. E nós temos esse efeito montanha-russa, né? Sobe, desce, sobe e desce. O setor de serviços é um dos que mais se destaca, com a criação de 195 vagas. Em segundo lugar, a indústria, com 135 novos postos de trabalho. E em seguida, o comércio, com 96 vagas, e a construção civil, com 52. O aumento de empregos com carteira assinada na cidade com certeza é uma boa notícia. Mas acontece que nem todo mundo consegue ser beneficiado com isso. Como foi o caso da Cristina. Ela era zeladora em uma empresa, mas com a pandemia ela foi demitida. Então precisou se virar. E a alternativa foi o trabalho informal. Para ajudar a renda do meu marido, como eu não tenho estudo, o estudo completo, que geralmente eles mais pedem é o estudo completo, eu não tenho. Daí, como meu marido plantava essas coisas, nós resolvemos, eu vim para a rua e ele fica em casa plantando para me vender, para ter uma renda extra mais dentro da nossa casa. Infelizmente, essa é uma situação cada vez mais comum entre o público com pouca qualificação e faixa etária mais elevada. O todo está sendo recuperado, mas essas pessoas acima dos 50 e com um nível de instrução inferior ao segundo grau completo, pelo menos, essas estão tendo mais dificuldade, provavelmente pela adaptação em relação ao novo normal aí do trabalho, home office, uso de tecnologias. E o caminho para voltar aos cargos formais é a capacitação. Hoje em dia está muito mais fácil. Você consegue cursar uma universidade no formato EAD com mensalidades a partir de R$100. Você consegue fazer vários cursos gratuitos. Entra lá no site do Sebrae e vê a quantidade de ferramenta e material disponibilizado para você conseguir ter uma instrução na questão de gestão administrativa, financeira. Em meio a essa gangorra econômica, o economista deixa um alerta. Ele afirma que os efeitos da pandemia podem afetar diretamente o mercado de trabalho e provocar uma queda repentina no número de vagas nos próximos meses. Para conter essa problemática, vai ter que ser imposto um lockdown. Não é só Maringá, gente, vai ser várias cidades. É Cascavel, é Campo Mourão, é Londrina, todo esse entorno. Se não for feito dessa forma conjunta, não vai surtir efeito prático. Então, nesse momento, realmente, se eu fosse projetar o próximo mês, ou um 0-0, ou perda de algumas vagas, mas é um mal necessário que nós vamos ter que passar até que todos sejamos vacinados e esteja definitivamente resolvido o problema. É exatamente isso, né? O que a gente espera é essa questão da pandemia, dos decretos, claro que prejudica o comércio, indústria e tal. Mas, por outro lado, né, esse número é legal, né? 487 postos de trabalho no mês de abril. É um saldo positivo. Então, apesar de tudo, para você ver, né? Apesar da crise, apesar da pandemia, apesar dos decretos e tal, houve contratação. E um detalhe que chama atenção, e aí a gente, só para reforçar realmente a importância de você se qualificar.
Aquela senhora, por exemplo, que falou com a gente, não tem a qualificação adequada e acaba não tendo, né, a oportunidade. Então, vale a pena você investir num curso online e tal, às vezes baratinho ou de graça, para você se qualificar, porque o mercado está aí e, pelo que a gente percebeu, está crescendo, né? Está positivo, tá? Quem sabe o próximo não é você, né?